O salário mínimo foi criado no Brasil em janeiro de 1936. Por lei, ele deve ter o valor suficiente para suprir todas as necessidades básicas do trabalhador, incluindo aí moradia, educação e alimentação, entre outras. A partir de janeiro do ano que vem, este vencimento vai passar a ser de R$ 670,95. Fábio, esse valor, ele é o suficiente realmente para dar conta aí de tudo isso que está previsto em lei? O salário mínimo foi criado em 1936, na ditadura Vargas. Há uma concepção, né, que compreende que o salário mínimo, quando foi criado, beneficiou muito o processo de produção capitalista industrial no país. Por quê? Porque ao criar um piso, né, mínimo do salário, você acabou rebaixando também outras, né, categorias de trabalhadores mais qualificados que poderiam ganhar bem mais, né, do que o salário mínimo em razão da pouca oferta de mão de obra qualificada. Então isso acabou rebaixando, né, digamos assim, por baixo, os níveis salariais de várias categorias de trabalhadores. Mas mesmo assim, observamos o seguinte: o salário de R$ 670, né, que vai vigorar para o ano, ainda é muito baixo, Maria, no caso brasileiro. Por quê? Porque nós temos uma renda per capita no Brasil hoje de R$ 12.000. Isso dá em dólares, $6.000 praticamente. O salário mínimo de R$ 670 no próximo ano será de $330. Então significa apenas 5,5% da nossa renda per capita, ou seja, em dólar. Se a renda per capita nossa é de $6.000, não é, hoje, então isso significará que o salário mínimo em 2013 vai ser correspondente a apenas 5,5% da nossa renda per capita em dólar. Ainda é muito pouco. E já foi pior porque nós ultrapassamos a casa dos $300, não é? Hoje convertido a $1 de R$2, esse valor de R$ 670. Então, apesar de estar vindo crescendo muito no Brasil, apesar de você também estimular o consumo com esse crescimento real do salário mínimo, mas é muito baixo. Não dá, como você me perguntou, não dá para uma família viver com salário mínimo. Segundo o DIEESE, o salário mínimo para as condições familiares brasileiras hoje, de no mínimo 4 pessoas, o salário mínimo passa de R$ 2.000. Sem falar, Fábio, que aqui no Brasil, principalmente aqui em Alagoas, no Nordeste, o salário mínimo acaba sendo um teto, né? Porque tem nem mesmo pessoas que recebem esse salário mínimo. Para você ter uma ideia, todos os trabalhadores da zona canavieira, né, que trabalham no corte de cana, não recebem mais do que um salário mínimo. Então você observa, se o salário mínimo já é tão baixo, você observa a pobreza em Alagoas, quando você observa que tem em torno de quase 70 a 80 mil trabalhadores somente no corte da cana que só recebem um salário mínimo. Ainda, também é fundamental colocar que o salário mínimo ele acaba sendo também um regulador dos salários, né, do nível de renda das empregadas domésticas, né? Boa parte das empregadas domésticas, né, não recebe salário mínimo, entendeu? Recebe um pouco abaixo do que isso. Um percentual um pouco, né, bem menor, recebe acima disso, porque consegue, né, ter maior mobilidade trabalhando na casa de uma pessoa, trabalhando na casa de outra, não é? Mas a boa parte não recebe um salário mínimo. Mas você acredita que também parte um pouco dessa cultura de não remunerar bem? Não, na verdade... Ou das possibilidades? Maria, veja só, no caso das empregadas domésticas, não é? A pouca oferta de mão de obra está começando a pressionar por melhores condições de trabalho, inclusive condições de trabalho formais, entendeu? Agora, o nosso problema é que nossa renda per capita é muito baixa no Brasil ainda. Quando você observa isso, são poucas as atividades econômicas, as pessoas têm condições de pagar mais do que o salário mínimo. Em regiões ou em estados onde há uma pujança econômica bem maior, onde o PIB é bem maior, no caso de São Paulo, por exemplo, é difícil encontrar pessoas que recebam, né, um salário mínimo, sobretudo no setor industrial. É muito mais do que um salário mínimo. Fábio, obrigada mais uma vez pela sua participação aqui no nosso programa. Obrigado também, Maria. Bom, e lembrando que por conta do horário eleitoral gratuito, o da sua conta está sendo exibido mais cedo, às 15 para as 8 da noite. O programa de hoje fica por aqui. A gente se vê na próxima semana. Até lá!